Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o último relatório gerencial do HFOF11, onde ele faz a apresentação das movimentações que o fundo fez e também dos resultados que ele obteve. Antes da gente ir para o vídeo de hoje, queria convidar você a fazer parte do meu trabalho. Aqui embaixo temos o link dos nossos relatórios semanal de fundo imobiliário, quinzenal de FIP e de FINFRA e também nossa comunidade do YouTube. E vamos lá para o vídeo de hoje. Então, aqui a gente vai dar uma olhadinha rápida na palavra da gestora. Então, o que a gestão estava falando aqui, né, nesse último relatório gerencial. Eles falaram que a revisão feita pelo Conselho Monetário Nacional, né, o Conselho Monetário Nacional ele falou um pouquinho sobre, né, os ativos que podem servir de lastro, principalmente aqui para os CRI, CRA, LCI e LCA. Né? Então, isso deve afetar um pouco o mercado de fundos imobiliários. Então, basicamente, ele alterou algumas regras, né, e prazos. Então, antigamente, a LCI e a LCA podia ser até 90 dias, né, e agora, né, tem que ter o prazo mínimo aí é 9, 12 meses. E também algumas coisas foram vedadas, né, ou seja, algumas operações que, na verdade, não tinham lastro imobiliário. Né? Então, mesmo se o imóvel for uma garantia, né, do investimento, ele não vai poder mais fazer parte, né, da emissão de LCI e LCA. E isso, né, segundo a gestão, que eu também concordo, deve aumentar a demanda por outros ativos, né, principalmente aqui, debêntures incentivadas e fundos imobiliários. Então, se você perde um pouco da atratividade, vai diminuir um pouco a quantidade dos ativos que tem, a quantidade de emissões, e o mercado está comprador, então você vai ter que ter outros ativos ali para substituir, né, essa menor emissão de LCI e de LCA. Então, os principais destaques aqui do HFOF, né, o fundo, ele movimentou 32 milhões, 7 em compras e 24 em vendas. Então, a gente está no mercado, né, que está subindo nesses últimos tempos por conta da queda da taxa de juros. A gestão, então, está fazendo o trabalho dela e está vendendo mais do que comprando, ou seja, está fazendo lucro ali, né? O HFOF, ele viu que alguns FOFs, né, estavam com um desconto grande e ele investiu em outros FOFs, né? Então, um FOF investindo em outros FOFs, porque esses FOFs estavam com desconto duplo. Então, um deles aqui foi o MGFF, que aprovou a venda dos ativos com base lá do valor patrimonial, e ele estava com desconto, né? Então, o HFOF detinha 9% das cotas do MGFF, e ele estava abaixo do valor de mercado, o fundo tinha essas cotas, comprou cotas, e quando foi fazer a liquidação pelo valor patrimonial, então teve normalmente um ganho de capital ali sem grande esforço, né? Então, com a liquidação aí do HFOF, ele vai reconhecer um lucro de R$ 0,44 por cota. Então, essa operação aí deu uma TIR de 44% ao ano. Então, foi um resultado muito bom, né, em cima dessa situação. Então, além das vendas, o fundo aumentou a participação em alguns FOFs, né, ou seja, tem alguns FOFs ainda com desconto interessante. E os FOFs, né, nessa época que está subindo, o preço do mercado está subindo, o preço das cotas que estão dentro desse FOF também está subindo. Então, o valor patrimonial do FOF ele vai aumentar. E, por consequência, normalmente, o valor do mercado ele acaba acompanhando, né, esses resultados. E o fundo consegue fazer mais resultado também girando as cotas, né? Então, ele está acreditando ainda também nos FOFs, está fazendo compra aí. E fizeram alguns giros, né, principalmente de CRIs, para aquisição de fundos mais descontados com meio perfil de risco. Então, você tem ali vários fundos de CRI no mercado. Os que estão mais descontados, né, ele acabou vendendo os que estão mais ao preço, um pouco de ágio, comprando os que estão mais descontados, né? Está fazendo o giro ali para entregar resultado. E esses giros, né, que o fundo faz, ele acaba entregando um resultado interessante. Então, ele é um dos poucos fundos que desde o início, né, ele acaba batendo ali o IFIX. Então, o IFIX teve um retorno ali de 45,2 nos últimos 6 anos, contra 48 do HFOF, né? Então, ao longo desses 71 meses de vida aí, ou seja, praticamente 6 anos, o HFOF entregou um resultado um pouco melhor do que o IFIX. Então, ele fala que a menor dependência de ganho de capital. Por que isso aconteceu aqui? Você pega o semestre 21, 22, é um momento de baixa de mercado e não tinha como você vender, fazer vendas internas dentro da carteira, então todo o resultado do fundo ele estava sendo só o resultado recorrente, ou seja, dos fundos imobiliários que distribuíam o dividendo ali para o HFOF. E a partir do momento que o mercado ele começa a subir, aí você já começa a fazer ganho de capital, igual foi aqui no primeiro semestre 24 e aqui
né, logo no primeiro semestre de 20, antes da pandemia. Então, ele fez resultados fortes aqui nesses momentos que ele tinha resultado aqui para fazer. Aí depois o resultado acabou ficando mais em linha com o resultado dos ativos que tinham dentro do fundo. Então, evolução dos fundos imobiliários. Vou passar aqui, ó. Essa figura aqui, eu acho que é uma figura interessante aqui para a gente encerrar aqui esse bate-papo de hoje. Ele fala sobre o risco-retorno das classes de ativo desde janeiro de 11 até janeiro de 24, ou seja, tem 13 anos aqui, né? Então, aqui nessa coluna da direita aqui, né, tá o retorno e aqui a volatilidade. Então, quanto mais alto o ativo tiver aqui, maior retorno ele teve, né? Então, a gente vê aqui o IFIX, né, bem aqui no alto, ou seja, um retorno de 240% ali mais ou menos esse período todo, e o CDI, né, foram os dois maiores retornos. Então, o IFIX e o CDI tiveram um retorno muito bom, o CDI, lógico, um risco praticamente zero aqui, né, e o IFIX com risco ali 5, 10% mais ou menos aqui, tá aqui no meio, né? Então, comparação com o IBOV, né, o IBOV ele teve um retorno ali, próximo ali de 100%, mas com uma volatilidade muito mais elevada, na faixa de 25%. O IMOB, né, um retorno ainda pior, com uma volatilidade muito maior. O dólar também teve um retorno interessante, mas com uma volatilidade maior ainda do IFIX, né? E o IFIX e o CDI aí, como os dois campeões, né, digamos assim, dos últimos 13 anos, tanto em questão de retorno, né, quanto em questão do risco mais baixo. Então, tanto o CDI, né, que é um ativo muito bom para se investir aqui no Brasil, quanto o IFIX entregaram um retorno bem interessante nesses últimos 13 anos. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem você acha que pode se interessar nesse tipo de conteúdo. E até o nosso próximo vídeo.